Realmente é um prazer estar aqui em companhia de colegas, futuros colegas médicos. Esse é o novo normal aqui no Brasil e no mundo, né? Normalmente a gente tem o hábito de dessas aulas ao vivo, às vezes fica mais emocionante, mas também é um prazer poder compartilhar conhecimento com pessoas que estão interessadas em assuntos científicos de importância, de relevância para nós, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Então, agradecer o convite do Hélio, do João, a Bruna que está ajudando, e de vários outros colegas também para esse evento, e tenho certeza que vai ter sucesso em todo o estado. Bom, coube a mim falar sobre esse assunto, anemia, opções terapêuticas, transfusões de sangue, nesse terceiro Congresso Estadual das Ligas de Cirurgia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nessa data. Então, meu nome é Antônio Alceu dos Santos, eu sou médico especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e Associação Médica Brasileira. Trabalho no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo e no Hospital Vaz Monteiro, em Minas. Tem pelo menos 20 anos que a gente estuda, escreve e publica assuntos relacionados a esse assunto, sobre tratamento da anemia, tratamento não transfusional da anemia. Participo de uma sociedade internacional que também escreve sobre esse assunto, a SABM, e declaro não ter nenhum conflito de interesse financeiro com relação a esta aula, mesmo que mencione alguns produtos da indústria farmacêutica, mas não tem nenhum conflito financeiro. Por que estamos falando sobre esse assunto aqui hoje, que é de importância nacional e mundial? Por quê? Porque 2 bilhões de pessoas do planeta, 2 bilhões de pessoas, isso mesmo, 2 bilhões de pessoas do planeta são anêmicos, estão com anemia. E a metade desses, quase 1 bilhão, dessa porcentagem, dessa população, é por deficiência de ferro. E isso é de acordo com a própria Organização Mundial de Saúde, a Unicef. Então, ou seja, de cada 3 pessoas hoje no planeta, pelo menos uma está com anemia. Então, é um tema relevante e importante. Os meios científicos também deixam isso claro, que a prevalência global de anemia, publicada em 2016, um artigo científico, no ano de 2010, era de 32,9%, ou seja, 1/3 realmente da população mundial é portadora de anemia. Então, é um assunto interessante que nós devemos saber como tratar cientificamente correto. Outro motivo que estamos falando desse assunto aqui hoje é porque, diante do cenário que a gente está vendo no mundo, em especial em nosso país, é esse. Estoques de sangue do Hemocentro de São Paulo, do IBCC, a oncologia atinge níveis críticos, isso no estado de São Paulo. Na cidade de Resende, Rio de Janeiro, níveis críticos praticamente em todos os estoques de sangue, tipo A, todos os tipos sanguíneo, nível crítico. Mas será que é só algum centro, alguma cidade, alguns locais, alguns estados? Não. De acordo com esse noticiário, de 31 de março, agora de 2020, bancos de sangue sendo defeito da pandemia com queda de doações em mais da metade do país. Então, mais da metade do país estão com seus estoques reduzidos. E aí fica a dificuldade de como transfundir, como realizar as transfusões, porque está faltando sangue em nosso país. Mas será que é só durante pandemia? Será que é durante esses efeitos de uma catástrofe? Não, essa matéria é de 2012, publicado no jornal do Rio de Janeiro, de acordo com o Hemorrio. Urgente, necessidade de doações de sangue, não importa o tipo, tem que doar. Ou seja, necessitando, porque os estoques estão em níveis críticos realmente. Então, não é só em época de pandemia. Nós já estamos vivendo uma realidade nacional e no mundo que falta sangue. Todos os bancos de sangue praticamente estão com seus estoques abaixo do que seria ideal. Por que isso? Porque, de acordo com essa pesquisa da Anvisa, lá em 2006, publicado lá no site da Anvisa, as doações de sangue em nosso país, estamos falando do Brasil, ela não está acompanhando as necessidades. Enquanto as doações crescem a taxa de 1% ao ano, as necessidades transfusionais, elas crescem a taxa de 0,5% a 0,7% ao ano. Então, há um déficit entre a necessidade e as doações. Então, daí justifica o porquê que nós estamos falando sobre esse assunto. E o porquê que tanto sangue se gasta hoje também. Se a gente for ver esse assunto publicado nessa revista Transfusion Medicine Reviews, em 2011,
Então, ela deixou bem claro que quase 88% das transfusões de sangue, de glóbulos vermelhos, elas poderiam ser evitadas. Então, muitas transfusões de sangue desnecessárias, 88% das transfusões poderiam ser evitadas. Aí a gente começa a entender, nós entendemos, por que várias campanhas, vários estados incentivam as doações de sangue, até mesmo para ganhar algum prêmio, algum objeto, como, por exemplo, aqui, dois sangue ganham uma camisa, dois sangue ganham um pendrive. Não podemos sair de casa nessa época de pandemia, mas para doar sangue é permitido, até mesmo para ganhar chocolate. E olha que é de marca boa. Então, são campanhas incentivando as doações diante de tanta necessidade e diante, talvez, do uso inapropriado do sangue. Então, por isso estamos falando sobre esse assunto. Mas aí vem a própria Organização Mundial de Saúde e pede para a gente reduzir as necessidades transfusionais. Isso tudo baseado na segurança do sangue e nos riscos transfusionais, porque ela mesmo disse lá em 1999, ela mencionou que as transfusões de sangue têm o potencial de levar a complicações agudas ou de efeito retardado, ou seja, não só efeitos transfusionais, efeitos colaterais, riscos de transfusões agudamente ou então posteriormente, depois de anos após as transfusões. Um dos motivos, talvez, principais das transfusões de sangue hoje, que é uma conduta cada vez mais restritiva, é porque a transfusão de sangue halogênico, ela ainda não passou por nenhum ensaio clínico randomizado. É o que nós temos visto hoje, que tem acontecido com a hidroxicloroquina, né? Ela, para ser eficaz, para comprovar sua eficácia, ela tem que ser aprovada, tem que passar por um ensaio clínico randomizado para mostrar sua eficácia superior ao placebo. Então, as transfusões de sangue, ela não passou por esse teste, de acordo com o Dr. Carson, um colega, lá publicado nessa revista Critical Care Medicine. Ou seja, não tem um grupo de pacientes comparando entre aquele transfundido e aquele não transfundido, e no final de 1 ano, 2 anos, 5 anos, ou 50 anos, ou até mesmo 200, quase 2 séculos, né, de transfusão, e ainda não tem um ensaio clínico comparando a eficácia e segurança das transfusões de sangue, se ela é realmente segura e eficaz. Outro problema é que ela não tem o selo de aprovação pelo FDA, ou seja, ela nunca passou pelos testes de segurança e eficácia pela Food and Drug Administration, ou seja, a transfusão de sangue também não está aprovada com seus critérios de segurança rígido e eficácia pelo FDA. Então, daí a explicação da própria Organização Mundial de Saúde pedir para nós, médicos, reduzirmos as necessidades transfusionais dos nossos pacientes. Então, diante disso, que a gente tem observado, lido nos artigos médicos, nós devemos rever nossos conceitos médicos científicos. Ou seja, o que nós estamos vendo nas últimas décadas agora? Artigos científicos apontam para o uso menor de transfusões de sangue em todos os cenários de pacientes, quer pacientes internados em UTI ou quer em cirurgias cardíacas e não cardíacas. Então, há uma busca cada vez mais de alternativas, de opções das transfusões de sangue. Por isso que vamos falar sobre isso. Por quê? Que devemos também rever nossos conceitos. Porque, de acordo com esse estudo publicado na revista Anestesia de 2019, ali uma amostragem de quase 61 mil pacientes, uma amostragem, um N expressivo, significativo, demonstrou que os pacientes, no grupo de pacientes, nesses 60.955 pacientes, o grupo que recebeu transfusão de sangue, ele permaneceu em média cerca de 10 dias a mais. Já o grupo que não recebeu transfusão de sangue foi em torno de 5 dias. Então, o paciente que recebe sangue halogênico, sangue doado de outra pessoa, ele permanece mais tempo no hospital do que o que não recebeu sangue. Isso, num ponto, é ruim para o hospital, gasta mais, e é ruim para o paciente, porque ele fica mais tempo, não vai embora para casa mais cedo do que o grupo que não recebeu transfusão de sangue. Isso é preocupante? Mas o mais é o que os artigos atuais têm demonstrado, que é o risco maior
de mortalidade relacionada às transfusões de sangue. Aqui, apenas para citar vários artigos demonstrando esses efeitos relacionados a esses efeitos adversos às transfusões de sangue, que aumenta a mortalidade. E nós, o nosso grupo, em São Paulo, nós também estudamos esse efeito, a eficácia das transfusões de sangue, e avaliamos o seu efeito em 30 dias e 1 ano. E qual foi a conclusão nossa? Que nos 3.004 pacientes submetidos, 3.004 pacientes submetidos à cirurgia cardíaca, foram 3 anos de pesquisa, demonstrado que no grupo que recebeu transfusão de sangue, que foi um total de 1.888 pacientes receberam transfusão de sangue, a mortalidade nesse grupo foi 5,7%. Ao contrário do grupo que não recebeu transfusão de sangue, 1.116 pacientes, então, não receberam transfusão de sangue, a mortalidade nesse grupo, pós-operatório de cirurgia cardíaca, foi de 1,9%. Então, uma redução significativa em relação ao grupo que recebeu transfusão de sangue. Isso foi significativo. Além disso, queríamos saber, porque tem uma ideia de que o paciente que recebe sangue, numa UTI ou pós-operatório, ele é mais grave, ou seja, ele tem mais problema, e por isso, não devido à transfusão de sangue, que ele morre mais, aquele 5,7%, muitos questionam que ele morreu mais porque aqueles pacientes, aquele grupo era mais grave, tem mais comorbidade, vamos dizer assim, mais diabetes, mais pressão alta, mais infarto, mais AVC antes da cirurgia. Mas não foi isso que nós detectamos, não. Por quê? Nós selecionamos grupos menores de quase 200 pessoas, um grupo que recebeu transfusão de sangue e no outro grupo que não recebeu transfusão de sangue. Com Euroscore menor que 2, ou seja, baixos fatores de risco e pacientes relativamente jovens, com menos de 60 anos. Qual que foi a nossa conclusão? Que nesse grupo de pacientes de baixo risco e relativamente jovens, no grupo que não recebeu sangue, em 30 dias, está aqui, 0 de mortalidade. 0. Ninguém morreu no grupo que não recebeu sangue halogênico. Já a mortalidade no grupo que recebeu transfusão de sangue, mesmo pacientes com baixos fatores de risco e relativamente jovem, menor que 60 anos. A mortalidade nesse grupo em 30 dias foi em torno de 7%. Então, demonstrando que as transfusões de sangue por si só é um fator independente para aumentar a mortalidade. Já a mortalidade em 1 ano também, nesses pacientes com baixos fatores de risco, relativamente jovem, mortalidade em 1 ano, 0, ninguém morreu. Já no grupo transfundido, a mortalidade foi 10%. Mais uma vez, demonstrando que nesse N expressivo de pacientes, a transfusão de sangue, ela resultou em maior mortalidade nos pacientes. Já que ela aumenta a mortalidade das transfusões de sangue, esse é um outro estudo também que nós publicamos na Revista Brasileira de Cirurgia Cardíaca, em 2013. A gente queria saber se nesse grupo de pacientes de 1.888 que foram transfundidos, a gente queria saber, esse que foi o objetivo do nosso trabalho, da nossa pesquisa, se essas transfusões elas estavam relacionadas com o número de bolsas, se essa mortalidade, melhor dizendo, se essa mortalidade nos pacientes estava relacionada com o número de bolsas que cada paciente recebia. Ou seja, nós queríamos saber se a mortalidade era igual, o paciente que recebia 1, 2 bolsas de sangue, 3 bolsas, 4 bolsas, 5 bolsas, 6 bolsas ou mais que 6 bolsas. Então, qual foi a conclusão? Que quanto mais bolsas, quanto mais concentrados, quanto mais unidades de hemácio meu paciente recebe, essa a linha aqui na horizontal, é o número de bolsas. E aqui na vertical é a mortalidade, é a probabilidade de óbito em 1 ano. Então, se notar aqui que quando esse paciente recebe de 8 bolsas ou mais, a mortalidade chega a quase 50%. Isso foi o que nós detectamos nesses 1.888. Então, a conclusão desse estudo nosso, de 1.888 pacientes submetidos à cirurgia cardíaca, foi que quanto mais bolsas de sangue o meu paciente recebe, maior é o risco dele ir a óbito. Isso mudou muito a rotina lá, principalmente no hospital que a gente trabalha lá, porque então tinha uma rotina de que se o paciente fosse transfundir, já transfunde 2 ou 3 bolsas de uma vez.
Isso não. A gente mudou, porque quanto mais bolsas de sangue, maior é o risco do meu paciente complicar e, inclusive, de ir a óbito. Foi só nós que demonstramos isso? Não, vários estudos na literatura têm. Esse outro demonstra que, aqui está os gráficos, que quanto mais bolsas de sangue o meu paciente recebe, maior é a mortalidade nesse grupo de pacientes. Esse outro é um estudo brilhante, é um dos principais estudos até hoje na literatura médica mundial, que avaliou a eficácia das transfusões de sangue em pacientes críticos. É uma revisão sistemática que ela pesquisou 45 estudos relacionados ao tema, ao assunto, para avaliar a eficácia das transfusões, pesquisando cerca de quase 300 mil pacientes, cerca de 272.596 pacientes. Então, também um N expressivo, para avaliar a eficácia das transfusões. Qual foi a conclusão dos autores? Que desses 45 estudos, 42 demonstrou que os riscos relacionados às transfusões de sangue são maiores que o benefício. Em 2 foi neutro, em 18 subestudos desses estudos, em 17 as transfusões de sangue é sugerido que ela realmente é indicativo de mortalidade. Então, é um dos estudos hoje mais citados na literatura, mais uma vez deixando claro que as transfusões de sangue ela pode estar relacionada a um efeito maior de mortalidade nos meus pacientes. Conclusão dos autores foi que, nessa análise, tanto em pacientes adultos, na UTI, com trauma cirúrgico, transfusões de sangue, elas estão associadas com aumento na morbidade e mortalidade. Portanto, as práticas atuais de transfusão requerem reavaliação. É o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Ensinando, instruindo, como, então, tratar uma anemia. Então, o paciente meu está com anemia, o que eu vou fazer? Será que eu vou ter a conduta transfusional ou então a conduta para a gente utilizar as opções, as alternativas, transfusões de sangue? Então, o que fazer? Transfusão ou não transfusão? A Organização Mundial de Saúde é o órgão máximo, né, da nossa área de saúde. Ela reuniu em Genebra no ano de 2018 e, principalmente nesse tema, uso clínico do sangue. Qual foi a conclusão definida, onde reuniu delegações de 194 países? Vejam só, que a necessidade de transfusão ela pode ser evitada por prevenção, diagnóstico e tratamento precoce da anemia. É o que nós vamos falar daqui a pouquinho. Voltando. Correção de anemia e a reposição de estoque depletado de ferro. Tratar essa anemia, principalmente se tiver anemia carencial por falta de ferro. E o uso de alternativos é o tema da nossa aula, simples a transfusão, elas são mais seguras, menos caras e podem ser igualmente efetivos as transfusões de sangue. Então, é isso que nós vamos falar e é isso que é o estudo que nós publicamos, o nosso grupo também em São Paulo, publicamos esse artigo na Revista Brasileira de Cirurgia Cardíaca, em 2014, onde nós reunimos praticamente todas as opções, todas as alternativas, às transfusões de sangue, para poder, as alternativas seguras e eficazes para poder tratar o paciente com anemia, e especialmente em cirurgia cardíaca, mas pode ser aplicado em praticamente todas as cirurgias. Então, nesse artigo, a gente reuniu, numa tabela que tem lá na página 610 do artigo, essa coluna da esquerda, ela menciona como tratar, diagnosticar anemia e plaquetopenia. Essa coluna do meio, como que a gente pode minimizar a perda de sangue, todas as estratégias clínicas cirúrgicas para se evitar uma transfusão de sangue no intraoperatório, em especial no intraoperatório. Nós vamos falar um pouquinho delas. E no pós-operatório, várias estratégias também, que a gente vai mencionar em especial, otimizar a tolerância à anemia, saber que o meu paciente tolera anemia é o principal de tudo, não custa nada, é só conhecimento. Isso tudo a gente vai falar um pouquinho mais no decorrer da aula. Então, no pré-operatório, isso está lá no trabalho científico que nós publicamos. Otimizar a massa eritrocitária, resumindo, tratar toda e qualquer anemia, temos que tratar a anemia, seja com ferro, com ácido fólico, e especialmente com a vitamina B12, né? E especialmente com a eritropoetina quando necessário, quando a gente necessita otimizar essa massa eritrocitária, ou seja, tratar esse estado anêmico do paciente de modo mais rápido para atingir níveis mais elevados de hemoglobina para a cirurgia.
Mas como tratar isso? O problema é que a maioria dos colegas médicos, infelizmente, hoje, ainda não sabe como tratar uma anemia. Bom, só relembrando aqui alguns compostos, mas saber que até com sulfato ferroso, ou seja, até com biotônico Fontoura, nós podemos tratar anemia. E sabe-se que 30% desses pacientes, eles estão com anemia no pré-operatório. Então, sabendo disso, que o meu paciente, se ele chegar para mim, principalmente por se tratar de uma liga de cirurgia, isso é muito importante, essa informação. 30% dos pacientes, eles chegam para o cirurgião, para o médico, para ser operado, 30% deles estão com anemia. Então, de cada 3, 1 estará com anemia. Então, é importante saber tratar. Aqui é só para ilustrar que, se não souber as doses, pelo menos um biotônico Fontoura já vai ajudar para melhorar essa anemia desse paciente. Tratar plaquetopenia, se o paciente às vezes está tomando alguma medicação que faz abaixar as plaquetas, que vai aumentar o risco de sangramento, aí a gente tem que suspender e tratar quando necessário. Aqui tem as medicações e as dosagens certinhas, só para saber que está lá no artigo. No intraoperatório, algo simples, barato, conhecimento também. Algo que hoje a gente tem divulgado muito isso e tem mudado muitas rotinas de UTI, é isso aqui, reduzir flebotomias rotineiras. O que é isso? Reduzir as coletas de sangue de rotina na UTI. Em vez de fazer, às vezes, tem muitas UTI que tem coleta de manhã, de tarde e à noite. Isso ainda existe ainda, por incrível que pareça. E hemograma todos os dias, sódio, ureia, creatinina, potássio, né, os eletrólitos, todo santo dia. Isso não pode ser assim, porque você vai gastar muito sangue, tem que reduzir essas flebotomias. E outra coisa, simples também, reduzir a quantidade de sangue coletado nas coletas. Talvez, assim, às vezes o pessoal tem dificuldade de entender. Então, para ficar mais gravado, a gente pede para colher em tubos pediátricos, colhe em tubos menores. Qual que vai ser a consequência de tudo isso? É isso aqui, evitar que sangue vai para o esgoto. De acordo com esse artigo publicado na revista Thrombo Mostra, de outubro de 2014, 25 milhões de litros de sangue vão para o esgoto, devido ao quê? A métodos de coletas de sangue excessivos. Então, isso vai gerar uma anemia iatrogênica e, no final das contas, uma transfusão de sangue que seria evitada e desnecessária. Agora, ainda no intraoperatório, aqui técnica cirúrgica mais apurada, fazer uma boa hemostasia, como bom cirurgião, que vão ser todos, treinar, fazer uma boa hemostasia, meticulosa, para evitar, tá um vasinho babando, sangrando, por que não estancar, não cauterizar aquilo ali com metrocautério, né? Permitir hipotensão, jamais operar um paciente com ele hipertenso, porque ele vai sangrar mais, e vários instrumentos cirúrgicos aí que são eficazes para evitar sangramento. Tem também as medicações para controlar a hemorragia, sejam as mais simples, como o astranexâmito, ácido aminocapróico, as dosagens também, vasopressina, como algumas medicações até mais caras. Mas a desmopressina também, ela aumenta a atividade, essa é barata, tem a dosagem aí, principalmente em cirurgias que vão sangrar, o paciente que estava usando AS, aspirina, a desmopressina, ela ajuda muito a evitar sangramento no intraoperatório, até no pós-operatório também. A vitamina K, o fator 7A ativado, fator 13, concentrado de complexo protrombínico e o fibrinogênio humano são medicações, né, que ajudam a evitar sangramento. Essa estratégia também é uma estratégia muito hoje utilizada no Brasil e no mundo também, porque é de custo barato, que está disponível praticamente pode ser realizado em qualquer hospital, pode ser o mais simples que existe, vai fazer uma cirurgia, pode ser basta ter o conhecimento que ela existe, que é factível e é eficaz. Essa estratégia, ela consiste que imediatamente na indução, antes da cirurgia, na indução anestésica, você vai tirar 1 ou 2 bolsas de sangue do paciente, dependendo da necessidade dele, ou seja, uma cirurgia que vai sangrar muito, esse paciente vai estar com nível mais alto, né, de hemoglobina, então você vai tirar 1 ou 2 bolsas de sangue e vai manter a volemia desses pacientes, fazendo reposição com colóide ou cristalóide. Então, só para manter a volemia. Esse sangue vai ficar armazenado numa bolsa. Qual que é o custo disso? É o custo de 2 bolsas de sangue,
que seria utilizado, com citrato, 2 bolsas de sangue vazia com citrato. Custo disso em torno de 100 a 150 reais. Então, é uma estratégia barata, factível e que pode ser reproduzida em qualquer hospital. E depois da cirurgia, ou durante a cirurgia, após a cirurgia, então esse sangue que estava lá reservado, ele vai ser devolvido para o paciente. Então, esse é um sangue que tem o meu DNA, ou seja, que tem o DNA do paciente. Né? É um sangue que sem riscos de reações inflamatórias, imunológicas, até mesmo infecciosas, porque está lá isento de outras complicações. Essa outra estratégia, também muito realizada hoje no mundo, ela necessita de uma máquina para chamar máquina de recuperação sanguínea intraoperatória, de autotransfusão. Então, ali, durante a cirurgia, o sangue que seria perdido, o sangue que iria para a lata do lixo. Essa funciona como uma verdadeira reciclagem de sangue, então, essa máquina. Para filtrar esse sangue, para sugar, né, aspirar esse sangue que seria perdido aqui, então, e devolver para o paciente. Então, ou seja, é uma verdadeira reciclagem de sangue. O melhor sangue que o paciente poderia receber é o seu próprio sangue, tem o seu DNA, porque não tem 2 sangues iguais, com o mesmo DNA. Cada um sangue é diferente. A mesma coisa é o transplante de coração de um órgão. Cada um tem o seu DNA, não tem 2 sangues iguais. Então, essa máquina permite que você receba o seu próprio sangue. Qual que é o custo disso? Praticamente o custo de 2 ou 3 bolsas de sangue, que é o kit que se usa para poder ultrafiltrar, né, para poder filtrar, sugar e devolver esse sangue lavado. Aqui tem um filmezinho para entender melhor. Então, aqui em cima é o sangue que é sugado, ou seja, aspirado do paciente, é o sangue que seria perdido, que iria para a lata do lixo, né, nas gases, nas compressas, o sangue seria desperdiçado. Então, essa máquina centrifuga, filtra, lava e devolve para o meu paciente o sangue lavado, filtrado e concentrado. Então, mais uma vez, é um sangue que tem o DNA do paciente, sem riscos de reações inflamatórias, imunológicas, tudo isso. É um sangue puro, vamos dizer assim, do próprio paciente. No pós-operatório, falar de tolerância da anemia. Isso aqui, então, é o terceiro pilar do nosso estudo. Envolve conhecimento apenas. O ser humano, ele é capaz de tolerar limites incríveis, assim como tolera limites de temperaturas, né? A gente vê que tem locais do nosso planeta que o ser humano vive lá com 40 graus, até mais de 40 graus e sobrevive, ou até mesmo em lugares extremos de temperatura, até menos 50 graus, o ser humano consegue se adaptar e sobreviver. Também, a mesma coisa é o estado de anemia. O paciente também tolera anemia. Isso a gente observa muito em pacientes politraumatizados que chegam em pronto-socorro. Esses pacientes, eles toleram muita anemia. Até chegar o recurso para transfusão de sangue, você vê que ele já tolerou. Então, tem adaptação, tudo. Os mecanismos de adaptação para ele tolerar. Um dos mecanismos que a gente sabe e conhece muito é o que acontece na África subsaariana. Lá pessoas brincam, correm, trabalham com 5, 6 de hemoglobina. 5, 6 de hemoglobina, enquanto o normal é 12, 13, lá pessoas correm, brincam por conta da malária e anemia falciforme. Então, por quê? Porque adquiriu essa tolerância. Então, se o médico, nós como médico, saber que o meu paciente ele tolera anemia, por que talvez realizar uma transfusão que poderia ser evitada? É o que aconteceu conosco com esse paciente lá em São Paulo. Nós publicamos isso na revista Cardiology Research, em 2016. Ele entrou para a cirurgia com 18 de hemoglobina, ou melhor dizendo, 17,5 de hemoglobina, mas é uma cirurgia que demorou 315 minutos de coração parado, ou seja, cerca de 5 horas de cirurgia e 15 minutos de coração parado. Várias complicações, cirurgia complexa, e esse paciente chegou a um limite crítico de 2,9 de hemoglobina. E, além disso, fazendo hemodiálise ainda. Com 2,9 de hemoglobina, ele ainda fez hemodiálise. Mas aí, com as estratégias, opções de tratamento, que nós vamos mencionar agora, esse paciente, ele saiu depois de 20 dias de 2,9 de cirurgia. Então, ou seja, de hemoglobina. É possível, sim, a gente tratar pacientes mediante um protocolo baseado em evidência científica, tratar anemia de acordo com a etiologia dela, e basicamente
isso é o principal agora que nós vamos falar a partir de agora da aula, que é esse protocolo, o protocolo não transfusional de anemia e diretriz para a terapia de eritropoetina. Tanto eu, como outras duas colegas hematologistas do Brasil, me ajudou na confecção, na elaboração desse protocolo. Então, se baseia basicamente no primeiro pilar, que é a otimização da hematopoiese, ou seja, tratar toda e qualquer anemia de acordo com a sua etiologia. Então, temos anemia megaloblástica, que é a falta de deficiência de vitamina B12 ou de ácido fólico. Então, nesse protocolo, lá menciona como fazer o diagnóstico e como tratar adequadamente as doses certinhas da vitamina B12 e do ácido fólico. Então, um protocolo para tratar anemia com suplementação de ferro, ou seja, a famosa anemia ferropriva, que é aquela que é a mais comum, né? 50% dos casos de anemia se resolve simplesmente com a suplementação de ferro e vitamina B12. Então, no protocolo, a gente menciona, se for uma estratégia mais lenta, que o paciente não vai para a cirurgia e não tem tanta pressa, pode ser uma estratégia de tratamento da anemia por via oral, ou seja, tomar os comprimidos por via oral. Agora, se for necessitar uma estratégia mais rápida de tratamento, aí tem que ser a via EV. E no Brasil só temos duas medicações, que é o Noripurum, né, já mencionamos no início, que não tem nenhum vínculo farmacêutico devido ao produto, ou então a carboximaltose, que é o ferro injection. São só essas duas. Aí, necessitando de otimizar essa suplementação de ferro de modo mais rápido, tem que ser essas duas drogas. Em crianças também, lá no protocolo menciona como que a gente pode tratar essa anemia em criança, dose de 3 a 5 miligramas por quilo dia de ferro oral elementar. Então, aqui tem uns esqueminhas básicos para poder só ter noção de como fazer isso. É de modo prático mesmo, que o protocolo é bem prático. E o ponto principal que a gente chama nesse protocolo chama atenção para a eritropoetina. Por quê? Porque o tratamento de anemia não só é deficiência de ferro, né? Temos que saber que tem outras causas de anemia e como acelerar essa produção. A eritropoetina é um hormônio, né, 90% produzido pelo rim e 10% pelo fígado, mas que ela ajuda na proliferação, diferenciação e maturação dos glóbulos vermelhos. Então, por isso que é uma droga excelente para ajudar nessa recuperação mais rápida dos glóbulos vermelhos. Aqui não é para ler esse slide, é só para saber que nesse protocolo, principalmente na página 4, tem isso, que a gente deixa bem claro, pacientes não cirúrgicos, como tratar e as doses certinhas que a gente vai mencionar. E nos pacientes cirúrgicos, se a cirurgia mais rápida, ou então cirurgia eletiva, ou então cirurgia de urgência, como tratar esse paciente com as doses de eritropoetina. Então, anemia pós-operatória, o paciente saiu da cirurgia e está lá com anemia. Se ele tiver mais de 12 de hemoglobina, né, não tem necessidade, né, de você vai dar eritropoetina. Agora, se ele tiver menos de 10 de hemoglobina, aí sim, é bom você já entrar com a eritropoetina, essa droga, esse hormônio sintético, que vai ajudar na recuperação para evitar, posteriormente, uma transfusão de sangue. Se o paciente está na UTI mais de uma semana, 2 semanas, com certeza ele vai evoluir com anemia devido ao quadro grave, infecção, outras comorbidades, né? As coletas, a gente já mencionou, coletas excessivas, então, saber que esse paciente pode ser tratado com eritropoetina na dose de 600 unidades por quilo, ou então 10.000 unidades, 3 vezes por semana, 3 a 4 vezes por semana. Esse paciente, com certeza, se você fizer isso, se nós fizermos isso, vai evitar, então, a transfusão de sangue desse paciente depois de 10 a 15 dias. Anemia da gravidez, muita gente às vezes fica preocupada, mas será que a eritropoetina pode dar em mulher grávida? Se ela tiver menos que 10 hemoglobina e uma gravidez de risco, pode ter sangramento ou através de cesárea, sim, ela pode receber numa dose talvez menor, de 300 a 500 unidades por quilo, 2 vezes por semana. Todo paciente oncológico que vai fazer quimioterapia, também, esse paciente evolui com destruição de glóbulos vermelhos, né, então com anemia já, se tiver menor que 10 gramas por decilitro de hemoglobina, também esse paciente está indicado, sim, a usar eritropoetina para evitar a transfusão de sangue, que seria mais deletério para esse paciente, principalmente até a hemoglobina chegar em nível 12. Insuficiência renal crônica, esses sintomas nós sabemos que pode ser usada, aí tem a dose certinha, para evitar também transfusões. Um dos primeiros estudos demonstrando a eficácia e segurança da eritropoetina foi para tratar as várias transfusões que se realizavam em pacientes com insuficiência renal lá em 1888. Então, 1988. Ou seja, tem quase meio século de uso da
da eritropoetina e tem se mostrado uma droga segura e eficaz. Anemia de doenças hematológicas também podemos usar, tem a dose de 600 unidades por quilo. A maioria dos pacientes que a gente usa é essa dose, 600 unidades por quilo por paciente. Anemia pós-trauma, é claro que a eritropoetina não vai tratar, não vai parar sangramento, mas quanto mais precoce nós iniciarmos esses pacientes, melhor vai ser para ele, para estimular a produção de glóbulos vermelhos. Em crianças também, saber que em crianças nós podemos usar até uma dose mais alta, de 600 até 1.400 unidades por quilo por semana. Daria uma dose de 200 unidades por quilo dia. Tem segurança, vários estudos demonstrando. O protocolo tem pelo menos 38 referências bibliográficas de apoio ao que nós estamos mencionando. Anemia por deficiência de ferro, já falamos um pouquinho. Pode ser por via oral ou EV. A via EV recupera mais rápido o meu paciente. Se o paciente vai para a cirurgia, eu tenho mais de 3 semanas para recuperar esse meu paciente, é claro que eu vou tentar primeiro o ferro por via oral, se não der, depois o ferro parenteral, EV, ou intramuscular, e por último, se ainda não respondeu bem, se é uma anemia maior, o paciente está com menos de 11 hemoglobina, nós temos que tentar a eritropoetina, sim. Sabia que essa eritropoetina, é bom mencionar, que o custo de um frasco hoje, dessa, de 4.000 unidades, é em torno de 30, 40 reais nas drogarias, assim, que tem o programa de distribuição no Brasil. De 30 a 40 reais, cada um frasquinho. Então, não é uma droga cara. E o Rename, que é um órgão do governo, ele já libera essa medicação para uso do SUS. Então, saber que, se precisar, é liberada pelo SUS, pelo governo. Se eu tenho menos de 3 semanas para operar o meu paciente, mesmo esquema. Se ele tem menor que 11 de hemoglobina, aí sim, eu vou iniciar uma dose mais alta de eritropoetina, 600 unidades por semana, ou então eu posso iniciar 300 unidades por quilo dia, 10 dias antes da cirurgia até 4 dias. Então, aqui é menos de 3 semanas. Quanto mais rápido, mais precoce eu iniciar essa eritropoetina, melhor em estado, nível de hemoglobina, esse paciente vai estar para a cirurgia. Se for uma cirurgia não eletiva, uma cirurgia de urgência, inicia 300 logo, todos os dias, para esse paciente até o dia da cirurgia. Isso que nós estamos mencionando aqui, várias sociedades hoje no mundo já têm até protocolo também específico como esse, talvez não tão completo, com as dosagens de eritropoetina em várias situações de anemia. Mas aqui no Brasil tem esse outro colega meu, um grupo de anestesista, WMC anestesista, colegas médicos anestesistas, que também estão divulgando estratégias assim, semelhantes à que a gente está divulgando aqui. Onde encontrar esse protocolo que nós mencionamos? Então, esse protocolo, embora ele está impresso assim, né, mas ele tem também nesse site Bloodless, que é um site que nós elaboramos, médico brasileiro, no caso eu sou o criador do site, para poder divulgar. Não tem também nenhum interesse financeiro com esse site, é simplesmente para ajudar a comunidade médica do Brasil e no mundo, que ele tem 2 idiomas, a gente recebe perguntas, questionamentos quase todo dia, solicitando informações. Então, o tema principal da nossa aula, opções, alternativas, transfusões de sangue, está lá no site, numa das páginas principais do site, e saber que esse protocolo que nós mencionamos, ele também está na primeira página do site, aí no menu, evidência científica, é gratuito, pode entrar, acessar, imprimir, acesso gratuito para todos os médicos do Brasil. E o artigo que nós publicamos também na revista Brasileira de Cirurgia Cardíaca, em 2014, com o tema Essas opções terapêuticas de transfusões de sangue, também tem no site. E saber o que nós estamos falando hoje, o site também menciona isso, que é uma medicina moderna, uma medicina não transfusional, uma medicina baseada em evidência científica, né? Depois de mais de 2 séculos de transfusão de sangue, até hoje a gente não tem nenhum estudo científico demonstrando, um ensaio clínico randomizado, placebo controlado, que as transfusões de sangue é segura, eficaz, para tratar a anemia. E no protocolo a gente deixa bem claro várias evidências de apoio. Então não é o doutor Alceu que está falando, são vários outros colegas médicos do mundo que citam os artigos de apoio a essa conduta de tratamento da etiologia da anemia e de modo eficaz e seguro. Finalizando a nossa aula, gostaria de essa mensagem final. Em 1818, né, mais de 200 anos depois, a transfusão de sangue até hoje
é um dos líquidos mais transplantados no mundo. O sangue é um transplante líquido, né? Assim como é o transplante de órgão, transplante de coração. E isso tem preocupado muito nós, a comunidade médica, devido que toda vez que se faz um transplante, tem uma introdução de um corpo estranho, um antígeno, né? É igual a gente mencionou, não tem dois sangues iguais. Então, o sangue meu, é igual a impressão digital, não tem duas impressões digitais iguais. O sangue também é igual. Então, por isso que a gente entende os efeitos, é por isso que a gente também está divulgando essas estratégias, opções de tratamento. Então, fez-me lembrar essa imagem aí que resume praticamente a aula toda. Ou seja, se a gente cuidar do meu sangue, se você, como médico, como futuro médico, cuidar do sangue do seu paciente, tratando anemia, fazendo uma boa hemostasia, evitando coletas de sangue, né, e sabendo que ele tolera anemia, você vai estar cuidando de algo precioso que nos mantém vivo, que é o sangue. Sem sangue é impossível a vida realmente. E, finalizando essa frase desse colega médico aí, canadense, William Osler. O bom médico trata a doença. O grande médico trata o paciente que tem a doença. Então, o nosso foco não deve ser a anemia do paciente, o estado, o exame laboratorial do paciente que está lá. Mas se você olhar para o paciente e ele estiver bem, saber que ele tolera anemia, por que não tratar essa anemia precocemente? Aí você não vai sendo só um bom médico, mas você estará sendo um grande médico. Muito obrigado, a gente está à disposição sempre. Qualquer dúvida, conte conosco aí. Muito obrigado a todos pela paciência e por poder compartilhar esses conhecimentos com todos vocês. Obrigado.